Qual é a sua relação com a sua força e com a sua vulnerabilidade? Você acredita que se você for racionalizar, compreender alguma narrativa, você vai sofrer menos? Tipo assim, o mundo é cruel, as pessoas são cruéis, a vida é difícil. E aí você pensa, bom, eu já sei disso, então eu vou simplesmente não sofrer. E hoje eu tô aqui pra te dizer algumas coisas. E a primeira delas é que não é assim que funciona. Entender que o mundo é difícil, que viver nesse planeta não é fácil, não impede da gente sofrer quando essa dificuldade toca a gente. A racionalidade coloca a gente em um lugar de atitude, de afirmação perante a vida. Mas ela não consegue, não pode nos proteger do efeito colateral que é viver. Ela não tem o poder de nos proteger 100% das nossas emoções. Transformar a gente em uma máquina de não sentir, que simplesmente vira um botãozinho de não vou me importar, não vou sentir, isso não me toca e isso simplesmente acontece. Porque nós não somos máquinas, nós somos seres emocionais. Eu acho muito triste quando a gente tenta tapar as nossas vulnerabilidades com certezas, com dogmas, com um pragmatismo sufocante, com excesso de racionalizações. E aqui eu preciso pontuar uma coisa importante. Quando eu me refiro à vulnerabilidade, não estou falando de uma vulnerabilidade social, econômica e estrutural. Eu estou falando da vulnerabilidade como aquele estado interno quando a gente se sente exposta às nossas próprias emoções. Sabe aquela sensação de estar vulnerável perante a vida? Frente às nossas próprias defesas, sabe? É sobre isso que eu tô falando. A racionalização coloca a gente nesse lugar de muita importância perante a vida. Ela é um sistema de defesa do ego. E o ego é uma estrutura psíquica muito importante para nossa vida enquanto ser humano nesse planeta. Ele é um mediador entre os nossos desejos, as nossas pulsões, as nossas vontades em relação ao nosso meio, ao meio que a gente vive, à sociedade que a gente está inserida, né? Então, é muito importante que nós tenhamos um ego. E quem tem um ego, racionaliza. E isso é maravilhoso. Mas, às vezes, o ego coloca a gente nesse lugar de que se eu explico algo para mim mesma ou para alguém, eu simplesmente compreendi e dominei essa narrativa. Então, se eu explico para você que a vida na Terra é de fato muito difícil, então eu acredito que você não deve sofrer por isso, porque o mundo é assim mesmo, então nós não vamos mudar. Você não precisa sofrer por isso, porque o mundo é assim. Mais ou menos esse movimento que quando a gente racionaliza demais, a gente acaba entrando. Eu acredito que a vulnerabilidade, ela é um solo fértil. É nela que a gente cresce profundamente. Assim como uma árvore na terra, quando enraiza, finca suas raízes na terra e se aprofunda, e ela se torna cada vez mais forte, cada vez mais sustentável, conforme ela vai fincando as suas raízes, aprofundando as nossas raízes. O mesmo solo em que as raízes se aprofundam é o estado da vulnerabilidade. É o mundo da vulnerabilidade em nós. É o lugar psíquico da vulnerabilidade em nós. Mulheres que menstruam sabem disso, nós sabemos disso, que tem alguns momentos da nossa vida cotidiana em que nós estamos mais sensíveis, mais emocionalmente vulneráveis, mais susceptíveis às coisas que nos acontecem. Tem fases em que a emoção fica bem mais forte. E eu acho que às vezes a gente consegue escutar o que o nosso corpo está querendo dizer, o que nosso psiquismo está tentando dizer pra gente. E isso é maravilhoso quando a gente consegue se entregar para esse movimento e aprender com ele. Mas também acontece muitos momentos onde a gente tenta corrigir isso. Você já passou por isso? Você já percebeu que isso acontece com você em algum momento? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Em vez da gente tentar escutar e vivenciar esse processo, que é um processo mais lento, a gente tenta corrigir esse movimento.
A gente tenta ser prática, ser super objetiva. Justamente quando o nosso ciclo, o nosso espírito, nossa mente, nosso psiquismo tá pedindo pra gente ser mais lenta, pra gente vivenciar os nossos processos e os processos externos de forma mais lenta. A gente se coloca nesse lugar e somos colocadas também nesse lugar de que não é prático sentir. Sentir não é prático, sentir não é objetivo. Então eu vou tentar dominar esse movimento, controlar esse movimento, para que esse movimento não me controle. Nas minhas oficinas de bordado aqui em Manaus, eu converso muito com as minhas alunas sobre o avesso. Às vezes a gente tem um movimento de rejeitar o avesso, tirar o aspecto mais orgânico do avesso. E o que é esse aspecto mais orgânico? É justamente o aspecto que mostra os movimentos que nós fizemos para chegar no resultado que nós chegamos. A gente pode sim olhar para o nosso avesso e tentar pensar o que esse avesso revela sobre nossa história abordando aquela peça. A gente pode olhar para esse avesso e tentar ver e reconhecer qual história sobre nós mesmas, qual é a história sobre nós que esse avesso está nos contando, sabe? O avesso mostra pra gente se estávamos impacientes, pacientes, seguras, com pressa, confiantes, determinadas. Eu acho que da mesma forma é a vulnerabilidade. O avesso, ele revela, assim como a nossa vulnerabilidade também revela muito sobre a gente. E se a gente, em vez de vivenciar o que esse estado vulnerável quer nos mostrar, se a gente simplesmente tenta deixar ele mais estético possível, a gente perde um conteúdo muito rico de elaboração sobre quem nós somos, sobre quem nós não somos ou quem nós queremos ser, sobre o que nos faz sentir bem e o que de fato não nos faz sentir bem. E eu penso que a vulnerabilidade é o avesso da nossa vida. Ele mostra o nosso avesso, aquela parte que não é tão estética de nós mesmas. Aquela parte que a gente não mostra para todo mundo. Aquela parte que é muito, muito nossa. Ela mostra como a gente está se conectando com a vida, com a gente mesma e com as pessoas ao nosso redor, com a vida ao nosso redor. Tentar fugir da nossa vulnerabilidade é como fazer um bordado tentando fugir do avesso. E fugir dela é como tentar viver só da frente do bordado. E o avesso existe. E a frente do bordado existe porque o avesso existe. A minha parte mais organizada, mais firme, mais estruturada, ela existe porque existe dentro de mim uma parte que não é tão estruturada, que não é tão estética e que não é tão organizada. Você consegue perceber a importância desses dois lados? A parte mais estruturada é muito importante, tanto quanto a parte desestruturada, a parte que não tem muita forma, aquela parte que nós precisamos acolher e nós precisamos trabalhar, elaborar, para que ela se torne algo mais palpável para nós. Acredito muito que abraçar os nossos estados vulneráveis, a nossa vulnerabilidade, é um movimento de humanização. Sem vulnerabilidade, a gente vira uma máquina de produzir para o sistema, uma máquina de racionalização, uma máquina de certezas, uma máquina de dogmatismos, uma máquina de um pragmatismo escasso. A vulnerabilidade, ela é íntima, ela também é frágil, mas ela também pode ser força quando elaborada.
Eu não tô falando essas coisas aqui porque eu já dominei esse movimento e porque eu aplico isso 100% na minha vida. Não é isso. Não é porque eu estou tentando compreender esse movimento que eu já domino esse movimento. Eu não posso dominar esse movimento. Porque a partir do momento que eu senti que eu domino esse movimento, eu tiro a organicidade, eu tiro o lado mais humano desse movimento. Eu não quero fazer isso simplesmente porque eu tenho medo de não controlar, de não ter controle das coisas que me tomam quase por inteira às vezes. Nós estamos aprendendo a lidar com nossas vulnerabilidades, aprendendo como expor isso de uma forma segura. E isso pode ser o caminho de uma vida inteira, meu povo. Inteira. Quando a vulnerabilidade te visitar, é muito importante que você vivencie ela seja respeitada. Porque transformar esse momento em mais um discurso racional é uma forma de fuga, uma forma da gente controlar, de você controlar aquilo que está pedindo para ser sentido, para ser sentido, para ser sentido. Não apenas pensado. Para mim, esse é um dos movimentos mais importantes de humanização para nós que somos seres humanos, que estamos aqui como seres humanos. E não é porque nós estamos aqui como seres humanos que a gente sabe muito bem como ser humano, sabe? Nós estamos aprendendo tudo isso. Nós estamos aprendendo a ser humano. E nós, mulheres, empreendedoras, artistas, que estamos aí vivendo de forma autônoma, tentando não estar inserido em nenhuma instituição, em nenhum trabalho CLT, a gente se sobrecarrega muito. Muito que eu sei. Nós somos constantemente estimuladas a nos desconectarmos desse movimento mais cíclico que é ser mulher. Que nós estamos inseridas em um contexto capitalista hiperprodutivista. Esse movimento, meu povo, ele não quer que a gente seja cíclica, não. Ele quer que a gente seja, linear, que nem um robozinho. Sim, para a gente conseguir fortalecer o nosso trabalho e continuar crescendo com o nosso empreendimento, a gente precisa sim ter uma posição mais ativa e mais proativa em relação às coisas. Mas a linha entre a ação e a desconexão com os nossos ciclos, por conta desse movimento hiperprodutivista, ela pode ser muito tênue. Então, é super desafiador. É muito desafiador para mim, eu acredito que para a maioria das mulheres que são empreendedoras, artistas, enfim, que trabalham de forma autônoma, e também não só as que trabalham de forma autônoma. É muito desafiador. É muito desafiador a gente preservar essa natureza cíclica quando a gente vive em um mundo que exige que a gente seja muito produtivista e que a gente seja muito linear. Essa plataforma aqui, ela exige que eu seja linear em algum aspecto para que o meu trabalho continue crescendo. É um grande desafio que todas nós mulheres vivendo nesse mundo temos. Mas nós sempre tivemos desafios. Mas eu acredito muito que se a gente tomar cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, consciência sobre a importância da gente preservar esse movimento cíclico, que é ser humano, mas que também é ser mulher, a gente vai conseguir preservar e cuidar da nossa saúde mental um pouquinho, cada vez mais. E eu te pergunto de novo, qual é a sua relação com a sua força e com a sua vulnerabilidade? E é isso, meu povo. Compartilha esse vídeo aqui com uma amiga sensível, uma amiga firme, uma amiga, uma mulher trabalhadora, empreendedora, ou que está querendo começar a abraçar mais a sua vulnerabilidade, que é a proposta desse vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau!